Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 6 de julho, do Opinião Litoral. Vão participar, analisando as notícias com você, o advogado Rodrigo Julião e a Cris Aragoni, executiva de varejo automotivo e apresentadora do programa No Salto. Está até a caneca aqui do No Salto, né? Não é isso, Cris? Boa tarde. Salto. Boa tarde, logo. Aqui na TV Cultura. Aqui na TV, coladinho no Opinião. Então, quando vocês acabarem de assistir o Opinião, coladinho é no Salto. Vamos deixar, já que é no Salto, vamos deixar o Julião na saia justa. Julião, qual caneca é mais bonita? A do Opinião ou a do No Salto? Acho que não dá para ter dúvida, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cris. Obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer enorme. Os queridos nossos telespectadores. E a da Cris, né, Paulo? Não dá. O No Salto tá mais bonita. Não tem discussão. E parabéns aí, muito sucesso no novo programa. Com o logo da TV Cultura Litoral atrás, verdinho. Realmente não tem discussão. É mesmo eu que sou apresentador do Opinião, eu tenho que reconhecer, né? A gente vai ter que providenciar uma caneca mais bonita para rivalizar com a da Cris. Cris, a reforma tributária, há mais de 30 anos é discutida no Congresso, nunca saiu reforma tributária nenhuma nesses 30 anos. Aí, na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que ia pautar para essa semana, pautou realmente a primeira votação para hoje, governadores se mobilizaram, o Caiado falou que é um achaque, que é um insulto à reforma tributária. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, surpreendentemente deu apoio à reforma tributária. Dizem que há uma composição, foi feito um acordo entre o Tarcísio de Freitas e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E a Fiesp, a Federação das Indústrias, apoiou, os economistas apoiaram. Você acha que vai sair uma reforma tributária, Cris? Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Julião, Paulo. Eu acho que finalmente vai sair uma reforma tributária tão necessária e já atrasada, né, Paulo? Ela vai começar a vigorar em 2029 e já atrasada, porque essa composição de tributos já deveria ter sido feita há pelo menos 2 décadas. Nós somos bitributados, tritributados, porque os nossos impostos... É até difícil de falar, né? Tritributado, porque os nossos impostos, eles são em cascata, imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Então, a ideia é que eles... uma junção de IPI, ICMS e PIS/COFINS. No tal IVA, não sei se no texto, o último texto, eu não consegui, até pesquisei se tinha o último texto, que ontem eles colocaram aditivo a ser votado na data de hoje, se estava bem explicado. Mas dentre tantas alterações que vão ser feitas, teve uma, Paulo, que me chamou bastante atenção e eu achei ela bem apropriada. A alteração no comércio virtual, o e-commerce, nós aqui em Santos compramos produtos que eu não vou nas Casas Bahia aqui de Santos, eu compro pela internet em uma loja que está situada em Alphaville, por exemplo. O imposto gerado, ele vai para onde? Ele vai para Alphaville, ele vai para a cidade de origem da mercadoria. E com a alteração, que eu acho muito apropriada, ele vai passar para a origem da compra. Então, o consumidor, gerador do consumo, o dono de dinheiro, vamos dizer assim, que vai receber na sua casa pelo e-commerce, pelo correio e vai gerar o insumo. Quem falou sobre isso foi o André Orsini, lembra? Vai gerar o insumo, o papelão, o isopor que será retirado pelas prefeituras, esse imposto passará a ser da prefeitura da origem do consumo. Eu achei muito apropriada, lógico que esse último aditivo nós não lemos, acho que nem foi divulgado ainda. Os nossos parlamentares aqui da nossa região, entrei em contato com alguns e a informação é que eles estão estudando com as equipes jurídicas, mas há sim de se ter uma racionalidade na divisão dos impostos, que o brasileiro paga muito imposto, o imposto além de ser muito vultoso, é mal gasto, e há de se ter assim uma racionalidade nessa reforma. Julião, boa tarde.
Boa tarde mais uma vez, Paulo. É um tema importante, um grande passo aí dado pelo governo federal. Estamos aí todos acompanhando o trabalho desenvolvido no Congresso. Tecer elogios aqui aos deputados federais da região, que ontem mesmo estiveram com o governador do estado lá em Brasília, discutindo as propostas. Penso que é um momento muito delicado, que a gente tem que saber aproveitar esse momento da reforma tributária. Tem vários projetos de reforma já há décadas tramitando no Congresso Nacional e agora é a hora de tentar unificar alguns impostos. Lembrando que a unificação do ICMS, o DSS, no imposto denominado IVA ou não, além dessa questão do destinatário final do recebimento do imposto, que parece ser mais isonômico, a gente vai ter também, né, a pacificação de vários desentendimentos entre os estados. Inúmeras brigas de ICMS vão parar no Supremo Tribunal Federal por causa das unidades federativas divergirem com relação à incidência de alguns impostos e o próprio empresariado às vezes fica com dúvida no recolhimento e acaba tendo autuações severas. Então a gente precisa de maior transparência, nós precisamos acompanhar e torcer para que o Congresso reflita sobre a necessidade de uma reforma tributária para dar mais isonomia no recolhimento, menos sonegação fiscal e, acima de tudo, mais transparência. Nós, brasileiros, nós pagamos muitos impostos no produto final e não sabemos, às vezes, você compra um produto, você não sabe para onde está indo aquele dinheiro. Você fala, pô, mas esse produto aqui em outro país é 3 vezes mais barato, por que no Brasil é tudo tão caro? Então, penso eu que se tratarmos de forma mais isonômica, né, unificar alguns encargos e principalmente dar maior transparência aos recolhimentos, será um grande avanço para toda a população. Então, torcemos que o Congresso, nesse período aí de reforma, discuta, debate, chegue a um consenso, né, razoável e para que também aproveite, né, o problema enorme no Brasil da sonegação fiscal. Se a reforma fiscal, a reforma tributária, simplificar a forma de pagamento de impostos, der mais transparência e principalmente desonerar um pouco, ela vai ser muito bem-vinda. Vamos esperar esse resultado. O apresentador de televisão, empresário, dono do SBT, Silvio Santos, ele sempre esteve do lado do poder, desde a época dos militares, da ditadura, depois Fernando Henrique, Sarney, Itamar. Silvio Santos sempre estava juntinho, mas ele nunca esteve tão junto como o do Bolsonaro, ele está muito perto do Bolsonaro. Agora, as filhas dele foram visitar o Lula, a filha dele assumiu como presidente do SBT e ele ligou para o Lula quando ele estava conversando com as filhas, ele deu uma desbolsonarizada, Julião. Como é que foi isso, hein? Paulo, poder atrai poder, né? Então, assim, é completamente razoável a aproximação, ainda mais uma empresa como a SBT, um veículo de comunicação importantíssimo no Brasil. Acabou a eleição, não tem mais esse fla-flu que estava, né, um tempo atrás, tem que todo mundo olhar para frente. É importante a contribuição do Silvio Santos para o governo do presidente Lula, é importante para o país que haja um diálogo entre todos os veículos de comunicação, que haja um consenso com alguns temas relevantes e deixar de lado, né, essa polarização que a gente viu nos últimos anos, deixar de lado aí essa questão que envolve algumas situações pontuais e também temos aqui situações que temos interesses comerciais, né? A gente sabe que o governo federal investe muito na imprensa, né? Compra muitas situações onde envolve patrocínio de vários programas e veículos de televisão, então tem aí um interesse comercial envolvido e também, é claro, um interesse para a empresa e para todo o país, que seja aberto o diálogo e a aproximação será muito bem-vinda, não apenas para o governo federal, mas para todo o Brasil. Será que o Jair Bolsonaro, ex-presidente, se sentiu traído aí, Cris? Não, que rei morto, rei posto, né? Acabou, já era, passou, meu bem. A imprensa, os grandes conglomerados de comunicação, assim como o Congresso Nacional, eu sempre falo isso, o Congresso é sempre governista e os grandes conglomerados de comunicação, sempre que puderem, vão ser governistas. Eles não eram na época do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não teve a inteligência de ter um bom canal de diálogo com os grupos de comunicação e fez aquelas barbaridades, Globolixo, etc. e tal. Né? Então, ele agiu com pouquíssima inteligência com relação à institucionalidade dele como presidente da República, falando com grupos de comunicação, falando com empresários, entidades de classe, e o Silvio Santos, num movimento muito natural, foi ao presidente eleito, Lula da Silva, externar aí o apoio para o que for necessário. É um grande canal
de comunicação, segundo canal com capilaridade no Brasil inteiro. E é muito natural que as filhas, hoje à frente da direção da empresa, estendam aí o tapete vermelho para o novo presidente. O que não é natural, e a gente não pode ser cínico, mas o Julião tocou num ponto que é sensível e, inclusive, para todos os meios de comunicação. Essa meio que dependência da publicidade, principalmente nos meios de comunicação eletrônicos, né, rádio, televisão, internet, essa dependência da publicidade oficial, que deveria talvez ser melhor regulamentada, né, porque cria um vínculo que não é o saudável, nem para a comunicação, nem para o governo. A gente tem uma série, ainda tem uma notícia de política nacional interessante, Cris, que é a ministra do Turismo, Daniela, né, ela deve pedir demissão hoje, o marido dela, Vaguinho, prefeito, lá em Belfort Roxo, anunciou ontem, que mostra bem claramente essa demissão, que é mais importante o vínculo do ministro com o partido, com quem manda no partido, do que com o presidente da República. Porque ela tem o vínculo com o Lula, mas ela não representa mais o partido União Brasil, né? Porque ela saiu do partido. A forma que o Lula administra hoje a política é aquela forma antiga, então ele loteou cargos e ministérios. O Bolsonaro, ele apanhou que nem cachorro sarnento da imprensa, porque ele cortou esse vínculo que o Paulo falou, é um vínculo vicioso, né, e não virtuoso. Esse vínculo vicioso que a imprensa tem com o governo, dependendo de verbas e benfeitorias, o Bolsonaro cortou, apanhou igual cachorro sarnento. Da mesma forma que ele montou o ministério. Nós não teríamos um Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo, fazendo um trabalho brilhante, nós nem conheceríamos o Tarcísio. Hoje ele estaria trabalhando numa multinacional, ganhando aí R$200 mil ou mais na vida dele. Hoje ele é um servidor, está aqui no governo do Estado, assim como ele foi um ótimo servidor à frente do Ministério da Infraestrutura. Então nós vimos isso com o Bolsonaro, porque ele meio que quebrou essa regra. Ele deu cargos, nomeou quem ele bem quis, de acordo com a tecnicidade, né? Então ele chamou as melhores mentes para os cargos adequados, as mentes que ele entendia ser, né, as pessoas técnicas, para os cargos X. O Lula não, o Lula lá é um toma lá da cá, não, ele não tem nenhum constrangimento com relação a isso, ele é aquele cara que tem orgulho de ser comunista, se diz comunista, se ter orgulho de ser comunista, e diz que ele tem muito orgulho também de fazer o toma lá da cá, que a política é isso mesmo. Então nós voltamos aí às políticas antigas de 2, 3 décadas atrás. Você loteia tudo e você ficou de mal do partido, foi quase um prazer, foi convidado a se retirar. Uma notícia nova de hoje que é velha, né, Paulo? Mais de mês aí que o pessoal já vinha falando da saída dela. Eu tinha até esquecido disso, né? Já vinham falando da saída dela do ministério, era questão de tempo. O Lula não queria tirar a força, né? Estava aguardando a carta dela, mas acabou realocando o cargo, não deixa de trabalhar aqui no turismo, vai para outro. Penso eu que tem que olhar para frente. O Brasil precisa do turismo, o Ministério não pode ficar nessa insegurança, o Ministério do Turismo tem que avançar e muito, né? Região Nordeste precisa muito do turismo, o Sul, o próprio Estado de São Paulo tem muito a produzir com o turismo, isso foi muito veiculado, inclusive, pelo atual governador Tarcísio, que quer fomentar e desenvolver o turismo no interior do Estado de São Paulo. Então, torcer para que daqui para frente passe essa questão dessa transição política e que o Ministério ande e faça os anseios de toda a sociedade. O programa de opinião, eu discordo um pouquinho da opinião da Cris, mas eu respeito. O Bolsonaro, no início do governo dele, a gente elogiou ele aqui, ele realmente não loteou os ministérios. Depois que ele caiu no colo do Centrão, a história mudou. Foi Ciro Nogueira, foi aquele último ministro da Saúde, que eu nem lembro o nome dele, depois do Pazuello, e aí houve um loteamento. Também discordo da maneira como você colocou o Lula e o comunismo. Ele disse que não se ofende de ser chamado de comunista. Ele não falou que tem orgulho de ser comunista. É uma visão um pouquinho diferente. Respeito a sua, tem um pouquinho diferente. Depois do intervalo,
O Julião tem uma missão difícil, ele é corintiano, o Neto jogou no Santos também, jogou no Corinthians, mas o Neto falou ontem que ele correu mais rápido que o Bolt para trás de um bandido lá. O Neto é mentiroso, né, Julião? Depois você explica, depois do intervalo você explica isso para o telespectador. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, a Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotivo, o Rodrigo Julião, advogado, ex-presidente da OAB Santos, estão analisando as notícias com você. Agora, essa eu quero ver o Julião analisar. O craque Neto foi assaltado. A notícia não é bacana. Ele e mais o diretor do programa saíam da Bandeirantes ontem. Um assaltante quebrou o vidro do lado do passageiro, roubou o celular. Agora, foi engraçado o que ele falou. Ele falou que ele saiu do carro, perseguiu o assaltante que entrou num automóvel que esperava numa rua lateral e fugiu. Mas ele falou que correu mais rápido que o Usain Bolt, que é o recordista dos 100 metros. E mesmo assim, como é que o assaltante conseguiu escapar dele se ele correu tão rápido assim, ô Julião? Paulo, o craque Neto, sempre polêmico. Ontem aí tivemos uma situação desagradável, né? No bairro do Morumbi, onde está o Palácio do Governo, muitos assaltos lá em São Paulo. Parece que tem imagens, tem o vídeo. E agora é difícil acreditar, porque o Neto não corria muito quando jogava a bola, mas está correndo agora, né? Olha lá, deu um pique bem lento, considerável, né? Agora, tem que tomar cuidado com esse tipo de postura, né, de atitude, porque podia ter tido um final trágico aí, ele não sabe se o assaltante estava armado, colocando a vida dele em risco e de outras pessoas também, né, não só do passageiro do banco de trás, mas da população que estava ali ao redor, de repente sai um tiroteio, alguma coisa. Então, assim, não é a conduta mais apropriada. Mas ele deu um trotezinho ali que lembrou quando ele jogava no Santos, viu? Então, eu tenho a impressão que essa imagem inicial dele saindo do carro corresponde à velocidade real dele. Eu acho que a produção acelerou ao final, né? A parte do final, que ele disse que correu mais que o Usain Bolt. Agora, durante o jogo da transmissão do jogo do Corinthians, que ele comentou, ele falou, nenhum jogador do Corinthians nesse jogo correu mais do que eu, deu um pique mais forte do que o meu. Sempre polêmico, foi lá, né, ainda falou que correu mais que o jogador, o Corinthians perdeu ontem de 1-0, mas ontem jogou bem, viu, Paulo? Ontem quem assistiu o jogo do Corinthians, o destaque da partida foi o goleiro do América, com mais de 10 defesas, o Cássio fez boas defesas também, mas o Corinthians tomou conta do jogo. Resultado fora de casa, 1-0, tem o retorno agora em São Paulo. Estou confiante na classificação semana que vem. Eu não posso falar nada que eu sou santista e a fase do meu time é tétrica. Mas o que eu ouvi hoje é que o Corinthians jogou como nunca e perdeu como sempre. Esse ano essa frase está ótima. Você achou rápido o Neto, Cris? Ele é rápido igual uma tartaruga, né? Rápido, olha, se deixar duas tartarugas ali do lado dele, eu acho que ele perde a corridinha. Ele fala muito, né? Um falastrão, o programa dele eu não assisto, não vou nem comentar nada de futebol, mas em casa, meu filho e meu marido assistem, eu chego em casa, às vezes eles estão na internet vendo o programa que eles perderam e estão lá no YouTube para assistir as bobagens que ele fala. É um programa de humor, né? É histriônico. A outra notícia que a gente tem, Julião, de policial, é bastante triste. Um tenente da PM, durante um assalto em Itapecerica da Serra, os assaltantes, eram 7 assaltantes, descobriram que ele era militar aposentado, né, da Polícia Militar, pela farda, pelas armas. Ele foi torturado e assassinado com crueldade. A polícia já prendeu 5 suspeitos de pertencerem a essa quadrilha, que já tinha feito outros assaltos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Notícia muito triste, Paulo. A segurança pública é um problema crônico no Brasil, né? Não fica restrito a determinados estados, é um problema nacional. A gente precisa da implantação de uma política nacional de segurança pública, que haja integração entre as esferas e os entes federativos, também entre a Polícia Federal, Estadual, Civil, para dar maior efetividade à segurança de toda a população. O que ocorre, que a gente está vendo nos dias atuais, que ninguém tem medo de mais nada. Eles vão lá, invadem a casa e especializar quadrilha especializada nesse tipo de roubo. E não bastasse ir lá e tirar o patrimônio de alguém, vai lá e tortura a pessoa, sai dando tiro, tira vidas.
E às vezes fica por isso mesmo, né? Tem que elogiar também o trabalho da polícia, né, que já pegou 5 dos envolvidos, mas é uma quadrilha aí que tem que ser rapidamente desmontada. É um absurdo completo, né? O ladrão, ele deveria ter medo. Nossa, a casa é de um polícia, vamos embora. Inclusive, largariam até o produto do roubo e iriam embora, não. O ladrão, ele, ao ver um policial, ao saber que é um policial, ele se arvora em praticar mais outros crimes. Aí, no caso, tortura e assassinato. Deveria existir uma lei, assim como nos Estados Unidos, né, Julião? Lá, você matar um policial, você vai para a cadeia e não sai mais, não é isso, Paulo? Nos Estados Unidos, mata um policial para ver o que acontece. Se você não for para o corredor da morte, você vai para a prisão e não sai mais. Aqui no Brasil, não. Aqui o cara, ao ver que é um policial, você é polícia, então daí que eu vou te torturar e te matar. Então é uma inversão de valores, principalmente é uma inversão no sentimento de impunidade. O cara que o ladrão, o assassino, o bandido, o criminoso que se arvora a aumentar o grau de crime que ele está fazendo naquele momento, porque o cara é policial, ele tem absoluta certeza de que ele vai sair ileso e a barbaridade que ele está praticando vai ser relativizada. Nós temos aqui, Julião, algumas pautas que têm a ver bastante com a sua atividade de advogado e que já fez também direito de trabalho, né? Sim. A primeira delas é de uma advogada que trabalha aqui com a gente, que é comentarista aqui no programa, a Patrícia Gores. Ela foi advogada de uma mãe de Santos que teve decisão judicial favorável a devolução para ela de um filho de 5 anos de pai europeu. Você acompanha esse caso? Ela e a Paula Carpes, que também já participou daqui do programa, mas como toxicóloga, como farmacêutica, né? A Patrícia comentou também advogada, algumas vezes esse caso e, salvo engano, tem uma decisão para retomada. Agora, o problema é da efetividade da decisão agora, né, Paulo? Que é o grande entrave do Poder Judiciário, porque às vezes você tem decisões que você tem um respaldo judicial, agora porém você não consegue dar efetividade. Agora vamos lá, como é que vai pegar para fazer cumprir essa decisão dos Estados Unidos? O tempo que isso vai levar. Às vezes a demora num processo, uma criança que está aí quanto tempo longe da mãe, pode causar danos irreparáveis, né? Da mesma forma, com relação à eventual retirada do pai ou da mãe de forma ilegal, sem autorização judicial. Então são situações que a gente tem que nos preocupar e levar ao Poder Judiciário, que de forma célere tem que conseguir dar prestação, que é um problema nosso, infelizmente, aqui no Brasil. Por muitas vezes nós não conseguimos essa celeridade adequada a dar a eficácia à decisão judicial, e agora vai ter o problema do cumprimento dessa decisão. Olha, mas a criança está lá nos Estados Unidos, a decisão foi dada aqui no Brasil. Para dar efetividade, quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo essa criança ainda vai ficar fora do contato e do convívio direto com a mãe? Essas decisões judiciais são respeitadas por países que têm esse tratado com o Brasil, não é? Sim, tem tratados internacionais em algumas situações, em outras não, e tem também a possibilidade da expedição de cartas rogatórias, né, que são cartas que vão para outros países para cumprimento ou intimação de decisões. No caso específico, a gente vai ter que aguardar aí a dar efetividade, mas se Deus quiser, no futuro breve, vai prevalecer a decisão judicial. Cris? É muito triste, né? Triste das duas formas. O pai foi embora, levou o filho. Agora o filho vai, se voltar também, vai ficar longe do pai. É o pior dos mundos, né? Das duas formas, quem perde é a criança. A criança ou vai ficar, nunca mais verá o pai, ou nunca mais verá a mãe. Então ali é a falta de bom senso, né, Paulo? Pai e mãe faltaram com bom senso, faltaram com o amor ao próprio filho. Porque não importa o problema do casal, se o casal não se suporta, problema é de vocês não se suportam, vocês que terão que ser adultos para olhar para aquela criança fruto de um amor que em algum momento existiu e se aturarem para que a criança tenha uma vida plena, tenha uma vida feliz, tenha uma vida confortável perto do pai e da mãe, confortável na forma emocional de dizer. Então, é muito triste. A questão judicial
dá um pouquinho de curiosidade, tem que contratar um escritório nos Estados Unidos. Para dar efetividade lá, vai ter que ter alguém lá também, né? Tentando aí fazer o cumprimento da decisão. Será com certeza mais sério. Mas complementando o que a Cris falou, Paulo, é importante a gente destacar aqui que por muitas vezes o litígio, a briga entre o casal, quem paga a conta é a criança. Porque se não tivesse uma discussão judicial calorosa, se tivesse o consenso em algumas situações, hoje em dia o contato em si é muito fácil de você realizar com internet, com ao vivo, você consegue... Agora, por muitas vezes, por causa do processo, a mãe ou o pai acaba inibindo qualquer tipo de contato, às vezes inclusive telefônico, né? E causa um prejuízo enorme e acha que estou ganhando uma situação, não, está causando um dano irreparável ao seu filho e às vezes, por muitas vezes as pessoas não têm a maturidade e não conseguem enxergar isso, né? Então tem horas que não tem que fazer, tem que sentar, tem que conversar e buscar o consenso. E é claro, né, buscar sempre o melhor interesse da criança. Bom, nesse caso, parabéns para as advogadas de Santos, Patrícia Gores e Paula Carpe, por essa vitória parcial nesse processo que é muito complexo, muito complicado. Opinião para o intervalo, fica com a gente porque é rápida a volta. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, a Cris Aragone, o Rodrigo Julião estão analisando as notícias com você. Duas notícias, Julião, são referentes à Justiça do Trabalho. Numa delas, a Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização de 9 milhões de reais a um ex-apresentador do programa Encontro por causa da pejotização. Ele passou de funcionário a pessoa jurídica, a Justiça condenou em primeira instância, mas a Globo tem recursos, é muito possível que essa condenação seja revertida, não é? É um tema corriqueiro no seu trabalho, né? Essa forma de contratação, pejotização, você deixa de contratar na pessoa física, faz a contratação na jurídica por causa dos encargos, você no primeiro momento, para o empregado é melhor porque ele acaba recebendo um salário maior e a empresa deixa de recolher na física alguns direitos trabalhistas, INSS, acaba tendo um desconto com relação à tributação. E a Justiça do Trabalho, por muitas vezes, declara nulo o contrato e reconhece como se fosse empregado, né? Aquela pessoa jurídica como empregado, e vem aí sentenças de condenações astronômicas como presente. Mas o que chama atenção, Paulo, é que assim, essa sentença foi dada por um juiz de primeiro grau e nesse mês ainda tivemos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal favorável a essas modalidades de contratação. Então a tendência em Brasília é que comece a ser mais aceito pelo Poder Judiciário esse tipo de contratação. É claro que quando não envolva fraude, né? Claro que quando não envolva fraude, o Judiciário nunca vai compactuar com isso. Porém, está sendo melhor aceito em Brasília, então a tendência é que os tribunais superiores venham a aceitar daqui para frente em virtude da decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Isso é tão comum que tem até a expressão pejotização, né? De PJ, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Hoje os profissionais são multicarreiras. Então, isso é muito comum. Sim, eu, por exemplo, sou executiva do setor automotivo. Eu tenho um vínculo empregatício com o meu contratante, com o Grupo Acta Motors. Nada me impede de eu ter uma empresa para ministrar palestras, ou eu posso ser professora de faculdade, estar dando faculdade num período que não comprometa a minha atividade laboral. Então, sim, hoje o mundo mudou, gente, o mundo mudou, a pessoa trabalha aqui do telefone. Então, não sei qual foi o motivo do juiz ter dado essa canetada de 9 milhões para a Rede Globo. Acho que é um retrocesso, espero que os tribunais reformem essa decisão desse juiz e que nós avancemos, que o que vale de verdade é a vontade do trabalhador e a vontade da empresa. Então, bons acordos são sempre bem-vindos. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem CLT, não tem nada, e o que tem lá? Tem pessoas bem remuneradas, bem pagas e uma baixíssima taxa de desemprego. Então, quanto menos a justiça se meter, melhor é. Essa é a minha opinião.
Os veículos de comunicação, do modo geral, vêm adotando já faz tempo, né, Paulo? Essa modalidade de contratação. Antigamente contratavam as pessoas como empregados, aí passaram a dar um aumento salarial real, deixar mais com disponibilidade de horário, como a Cris falou agora, mudou muito hoje. A pessoa consegue trabalhar para 2, 3, 4 veículos ou emissoras ao mesmo tempo e receber na pessoa jurídica um valor maior e com menos tributos e menos encargos. É uma nova modalidade que não é nova, já é antiga, mas está chegando no Poder Judiciário, agora no Tribunal Superior, no Supremo, com um novo olhar, né? Um olhar assim, não, peraí, isso aqui não é tão fraudulento assim como aparentemente poderia aparecer no passado. E vamos ver aí se a sentença vai ser mantida ou reformada. Penso eu que a nova tendência do Judiciário é aceitar, desde que, é claro, não haja fraude na contratação. Os condenados nos 2 casos que a gente vai analisar são empresas grandes com uma imagem muito forte. O Rodrigo Julião lembrou bem dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o vínculo feito por pessoa jurídica, essa expressão que a gente usou aqui, pejotização. O outro caso, Julião, é da rede de lanchonetes McDonald's, que foi condenada a pagar também uma multa de R$2 milhões pela utilização de adolescentes, não como atendentes, mas como chapeiros, trabalhando naquela chapa onde é produzido o sanduíche, né? O trabalho do menor no Brasil ele é regulamentado na Constituição Federal, né, Paulo? A Constituição proíbe o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. E a regulamentação da aprendizagem prevê que o contrato de aprendiz pelo prazo de 2 anos pode ocorrer de 14 a 24 anos. Só que o que ocorre? Essa modalidade de contratação, a Constituição proíbe expressamente que seja em trabalhos periculosos ou insalubres. E seria o caso, né, do chapeiro que estaria trabalhando aí no local considerado insalubre, ou seja, em desacordo com a legislação. McDonald's é uma empresa muito grande, né? Todos nós sabemos, quem frequenta ou já frequentou o McDonald's, que muitos adolescentes trabalham no McDonald's, mas em condições insalubres isso não é permitido. E foi constatado naquele momento e aplicada a penalidade administrativa, que é passível de discussão judicial ainda. Exatamente. A minha opinião é a oposta da notícia anterior. Você vai contratar um menor, então você tem que estar completamente de acordo com a legislação que permita que você contrate esse menor. É muito importante as empresas abrirem aí as suas portas para o menor aprendiz, é muito importante, é o primeiro emprego, ali ele vai ter oportunidade de se desenvolver suas competências e talvez até escolher uma profissão, mas sim, a empresa tem que estar muito atenta e trabalhar ali na letra, na regra do jogo. Se cometeu um erro, uma falha, uma ilegalidade, vai pagar por isso. Cris, você é usuária de várias redes sociais e uma notícia interessante hoje é o lançamento pela Meta, empresa do Zuckerberg, do Threads, né? Que é a rede social direcionada para textos, né? Isso. Muito parecida com o Twitter. Isso. Então, o Zuckerberg quer concorrer com o Twitter, que é do Elon Musk, outro bilionário. Como é que você vai se posicionar aí? Vai optar por uma das duas ou vai ficar com as duas? Não, então, quando eu entrei no meu Instagram, já tinha uma notificação. Eu cliquei ali na notificação. Já está em mais de 100 países. Eu cliquei na notificação, daí eu falei, vejam só, ora, eu já estou aqui no Trends e... Já, lógico, né? Porque eu adoro uma internet. Quem quiser me seguir, já estou lá com o meu perfil. Eu puxei, né? Você utiliza o perfil do próprio Instagram. Ainda não sei direito como nós vamos utilizar, mas já tem bastante gente. Os grandes canais de comunicação, o Paulo Schiff já tem que entrar no Trends, colocar a opinião, Julião. Eu adoro internet. Gente, eu adoro. Isso aqui, para mim... É o telefone celular, a internet, é a maior revolução humanista dos últimos 100 anos. Ele tirou o poder das corporações e colocou o poder na mão do indivíduo. O indivíduo, claro, com responsabilidade, ele é produtor de conteúdo. E o indivíduo, claro, vai ser... demandado a decisão de produzir conteúdo
verídico, lógico, e se ele fizer alguma fake news, ele vai pagar por isso, mas ela tirou o poder. Antigamente, quem tinha poder? Eram os jornais, os jornais televisivos, os jornais impressos. Quem não lembra da Veja? Assinar a Veja era quase que obrigatório, gente. No meu segmento, nós tínhamos a assinatura da 4 Rodas. Não tinha vendedor, gerente de concessionária que não tivesse ali todas as edições da 4 Rodas. O Jornal do Carro, ele ditava a tabela do Jornal do Carro. Eu, que sou desde 1900 e bolinha, fazia a tabela do Jornal do Carro lá na concessionária da Moca, na Tobias Barreto. Hoje em dia não tem nada disso, você trabalha pelo celular, você tem os aplicativos, é uma beleza, eu adoro, e mais uma rede social para a gente se divertir. Hoje o dia da tecnologia, a Trends aí veio no mercado, entrou no mercado, mais de 100 mil usuários em menos de 7 horas, logo cedo isso, né, Paulo? Que muita gente vai estar dormindo ainda. Eu entrei agora hoje de manhã, você vincula também com o seu Instagram, não aprendi a mexer direito ainda, mas eu estou recebendo tanta notificação aqui, Paulo, tanta que eu tenho que bloquear as notificações, né? Porque senão você não aguenta, acaba atrapalhando o dia. Mas, assim, esperar que os usuários usem com responsabilidade, né? Que tenham compromisso aí com a verdade e possa servir, claro, mais um instrumento de importante divulgação da opinião, né, de todos. E hoje em dia a notícia não é mais local, a notícia hoje é mundial, né? Um fato que ocorre aqui em poucos segundos está lá no Japão, nos Estados Unidos e vice-versa. Então, tenho certeza aí que o sucesso já nessas primeiras horas vai se perdurar e deu uma tacada certa. A gente lamenta, nesse final de programa, a morte do diretor teatral. Ontem a gente comentou que ele tinha sido vítima de um incêndio no apartamento dele, Zé Celso Martinez Correia, que morreu aos 86 anos. A semana registrou recordes de temperatura média no planeta, né, acima de 17 graus Celsius, desde que essa temperatura é medida em 79, é a primeira vez que essa marca de 17 graus é ultrapassada. Aqui no Sudeste a gente não está sentindo esse calor todo, porque nós estamos no inverno e tem um friozinho aqui. E registrar também a lua cheia bonita, né, Julião? Bonita, a lua cheia, o sol da manhã e o sol da tarde, semana de dias lindos aí, um inverno bastante... dando destaque enorme, né, para a nossa natureza local aqui, a região da Baixada Santista privilegiada. Quem puder pegar um fim de tarde e passar ali na beira da água para ver o sol caindo, está cada dia mais bonito. A lua está perto do perigeu, que foi segunda-feira, é o ponto mais próximo da Terra, e cheia, inclusive influenciou na maré. A baixa mar foi mais potencializada do que o normal e deixou à mostra no Canal 5 em Santos os destroços de um veleiro inglês há mais de 100 anos naufragado. Você olhou a lua ontem, Cris? Nossa, eu olhei, fiquei olhando a lua, adoro. Quando a lua apareceu, eu adoro, gente. Como a nossa região é bonita, né? Sim. A Baixada Santista é muito bonita, eu moro ali na Praia Grande, aquela orla maravilhosa. Eu acordo muito cedo, de manhã tá escuro, gente, tá um breu. Mas tem a lua. Não, tem a lua, tem a lua. Tem a lua. Tem a lua, ela já do outro lado, menorzinha. E dias maravilhosos com céu azul, que bem. E tem areia na ponta da praia? Tem areia na ponta da praia, a maré tá baixa. Pessoal que for ver o veleiro ali no Canal 5 agora, que você falou, né, que tá dando para ver todos os destroços, Paulo. Na ponte, a prefeitura colocou um QR Code que você baixa o celular, daí você vê o veleiro como se ele estivesse na sua realidade. Muito bacana. Quem estiver andando na ponte vai ver ali que tem uma placa com QR Code. Coloca o celular no QR Code, que você olha os destroços, daí você olha o veleiro como se ele estivesse ali ainda nos dias atuais. Vale a pena o passeio. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação do Rodrigo Julião, da Cris Aragoni como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal da Cultura Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.